Paz, igreja. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, começar mais um domingo, mais um culto de louvor e adoração, sabendo que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Curva sua cabeça, vamos ter esse momento para agradecer mesmo. São 4 canções, uma palavra do Senhor, mas o fato de estarmos aqui em comunhão e lembrando de que nós dependemos de Deus, lembrando de que nós temos muita coisa para agradecer. Então faça isso nessa hora. Você também que está nos assistindo pelo nosso canal do Sol da Terra Caraíba, seja muito bem-vindo. Faça isso nessa hora. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, imensamente, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia se renova todos os dias, todas as manhãs, sabendo que não precisamos nem ir no passado, nem há um ano atrás, nem há uma semana atrás. Sabemos que hoje o Senhor já operou um milagre nas nossas vidas. Por isso, nós nos alegramos, Pai, com a Tua bondade, com o Teu amor, com o Teu favor sobre nós. E nós queremos de coração, Pai, honrar o Seu nome aqui nessa manhã. Então, seja bem-vindo, Espírito Santo. Que o Senhor esteja no nosso meio, fluindo, manifestando a Sua graça sobre a Sua igreja. Esteja, Pai, curando as feridas, libertando os cativos. Esteja, Deus, olhando as enfermidades e curando as enfermidades. Mas, sobretudo, Senhor, entrando de fato no coração de quem abre a porta para que o Senhor entre e faça a sua boa obra. Nós queremos te agradecer, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim e o teu amor não falha. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Começo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. Tu és o mesmo
sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Eu sei que às vezes difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não. Teu amor não falha. Aleluia. Aleluia. Nós podemos dar uma salva de palmas a esse Senhor que por graça e misericórdia resolveu nos amar, nos alcançar. Aleluia, aleluia. O que fala o Salmo 23? O Senhor, vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nada nos faltará. O Senhor é aquele que permite sim que provas não falhem, mas Ele também traz todo o livramento que é necessário. Ele traz todo o escape que é necessário. Ele nos dá toda a sabedoria quando pedimos a Ele. Ele nos dá condução, direção. Ele é a luz do nosso caminho. E nesse mesmo salmo fala que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na sua casa eternamente. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde
quando eu me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és o meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque nós acabamos de viver uma semana onde tantas vezes nós pudemos ver de forma tão palpável a tua bondade,
onde tantas vezes, Senhor, nesses últimos dias, aqui na nossa família da fé, nós vimos o Senhor trazendo livramento, o Senhor trazendo milagre, o Senhor livrando nossos irmãos do pior, livrando até da morte. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque mesmo nas situações em que nós não conseguimos ver solução, Tu és a luz, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a justiça, Tu és a cura, Tu és a vida, Tu és aquele que transforma, Tu és aquele que faz tudo novo. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nos enche, Senhor, de sede da Tua presença, da Tua palavra, de estarmos mais juntos de Ti, de orarmos mais, de estarmos mais e mais na Tua presença, para que a gente possa ir numa profundidade ainda maior no nosso relacionamento contigo, para que possamos reconhecer em todo tempo o quanto cada detalhe da nossa vida é um milagre. Senhor, obrigada. Nós queremos Te render graças nessa manhã. Queremos dizer que nós confiamos em Ti, em todos os nossos caminhos. Nós queremos nos render a Ti, entregar tudo a Ti, e dizer: eu confio em Ti. A nossa vida nós Te entregamos, nós colocamos diante das Tuas mãos. Sei que minha vida está em Tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Sei que minha vida está em Tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Deus, meu Senhor, meu pastor, me dá paz, me faz ser grato por seu amor que me alcançou. Sei que minha vida está em Tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Sei que minha vida está em Tuas mãos, eu não temerei o mal. Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Deus, meu Senhor, meu pastor, me dá paz, me faz ser grato por teu amor que me alcançou. Deus, meu Senhor, meu pastor, me dá paz, me faz ser grato por seu amor que me alcançou. Eu estou tão feliz por ver uma coisa aqui hoje, eu tenho que compartilhar.
faz muito tempo, nós como igreja, estávamos clamando pela vida de duas anciãs amadas nossas, que estavam muito, muito, muito delicadas no que tangia a saúde delas. A tia Ruth, mãe da pastora Cristina, e a minha mãe, Dona Sônia. E hoje as duas estão aqui celebrando com a gente. Aquilo que às vezes parecia que não tinha saída. Olha aí Deus mostrando: eu sou aquele que estou escrevendo a história. Eu sei a hora de cada coisa. Eu sou aquele que opera milagres. Eu sou aquele que vocês clamam e eu ouço o clamor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por esses livramentos. Aleluia. Seu Olsen, que bênção o Senhor está aqui. Aleluia. Deus, meu Senhor, meu pastor, me dá paz, me faz ser grato por seu amor que me alcançou. Nós queremos cantar uma oração, dessas orações bem simples, mas que são tão profundas, dessas orações que eu digo que são até meio perigosas. Mas tudo que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Ainda que a gente precise passar por caminhos que não são agradáveis, tudo que faz, o fim de tudo isso é vida, e é vida em abundância. Eu creio que nessa manhã Deus quer nos levar a um nível mais profundo de entrega, de rendição. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser
Benção demais a gente ver essa música aqui e ver todos três cantando aqui. Benção. Benção, benção. Pessoal, eu não estava programado para vir hoje aqui, não. Eu queria chamar minha esposa aqui para vir aqui também. Mas eu estava ali sentado e pensando, sabe, existem algumas coisas que acontecem que a gente entende assim, é uma vitória do corpo de Cristo, né? Então, isso é uma vitória de todos nós. Então, essa semana até eu coloquei no grupo lá do Amigos Caraíba sobre a questão do João Marcos, nosso filho. E, assim, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, né? Há mais ou menos um ano atrás, a gente despretensiosamente fomos lá em... Como é que é o nome da cidade lá? Não é São Carlos, a outra. Não. Porto Ferreira. Nós fomos a Porto Ferreira para poder comprar algumas coisas para casa, tal. E naquela ocasião a gente tentou hospedagem em Porto Ferreira, mas parece que estava tendo alguma coisa acontecendo em Pirassununga, que é do lado. Então, acabou não tendo hospedagem naquelas cidades. E aí nós fomos procurar uma próxima, eu não sabia da distância, mas acabamos optando por ficar em São Carlos. E aí nós fomos a São Carlos, e estando lá, eu fiquei sabendo depois que a gente estava lá. O João Marcos falou assim, pai, a gente pode conhecer a USP aqui em São Carlos? Já estamos aqui, né? Vamos lá conhecer a USP. E aí nós fomos ali e conversamos um pouco, tal, pede algumas coisas lá. E ele falou assim para mim, pai, se eu passar aqui para a USP aqui de São Carlos, eu posso vir estudar aqui? E aí a gente, né, foi pensar e tudo, parece que tinham 4 vagas, né, assim, para o Enem, na USP, para o curso, para ampla concorrência, no curso que ele queria. Aí eu pensei, 4 vagas? Se esse menino passar, eu tenho que deixar ele vir, né? Então ele foi se preparar e estudou, né, com disciplina. E no meio desse processo, ele um dia animado comigo falou, pai, a Jojo, ela me trouxe aqui um site, um aplicativo, né, que você se prepara para o Enem, você faz revisão para o Enem e tal, é legal, eu posso comprar, posso entrar? Eu falei, pode comprar, lógico. Era barato também. Falei, lógico que pode, filho, pode comprar. E ele comprou, e ele continuou ali se preparando e tal. Então, eu sei que a gente foi orando durante o ano, e no final do ano ele falou, pai, eu vou prestar para agronomia. É na USP, não é em São Carlos, mas é em Piracicaba, lá na Exalc, porque é uma escola extremamente prática, muita opção depois para a gente escolher pela frente, um curso amplo, tal. Eu falei, não, beleza, então beleza, vamos assim, né? E ele falou assim, e o pessoal da família, todo de cima dele, por quê? Presta para medicina, tenta medicina, né? Porque seus primos fizeram medicina, não sei o quê e tal. E ele falava, não, eu quero um curso para me casar cedo. Eu quero um curso que me dê condições de sustentar a minha família, e eu quero um curso para casar cedo. Não, beleza, então tá. Prestou o concurso, né? Pediu para fazer feijoada no dia de prestar a prova. Era o prato que ele queria comer no dia da prova, feijoada. E é uma feijoada um pouco mais leve, tá, gente? Calma que não é aquela feijoada daquele jeito, não. Aqui ele faz uma feijoada mais leve. Mas, olha, eu sei que essa semana saiu o resultado. E aí, a gente não sabia. Eu, por honrar a vida dele, eu falei para ele há 2 semanas atrás, vamos lá em Piracicaba, para você conhecer a cidade, conhecer o que tem lá para hospedar, e vamos conhecer as igrejas de lá. Aí, beleza, nós fomos lá, conhecemos, fomos numa igreja e viemos embora. E eu encontrei com a prima minha lá. E essa minha prima tinha 2 filhas que também tinham feito o Enem USP e tinham feito a FUVEST também como alternativa, né? Gente, essa semana saiu o resultado. E o que acontece? Nós não sabíamos, né? Mas tinha 12 vagas para agronomia pelo Enem USP. No total,
USP oferece 180 vagas, né? Mas ela destinou 25 vagas para o Enem, e dessas 25 vagas, 12 vagas são de ampla concorrência. Então, a gente não sabia onde que estava se metendo. E eu acho que a minha prima viu a gente lá, a gente falou, não, o João saiu bem na prova, foi legal e tal. E ela ficou caladinha. Ela ficou caladinha, e a gente veio embora e tal. E nós não sabíamos o tamanho desse funil. E então, essa semana, quando saiu o resultado, ela escreveu para mim assim, ela falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sou professora de terceiro ano do ensino médio em Belo Horizonte. E Belo Horizonte é um dos polos de aprovação de Enem, né? Ela falou assim, eu, como professora de terceiro ano do Enem, não conheço ninguém, até hoje, que foi aprovado pelo Enem USP. Não conheço ninguém. Então, nós só temos assim que agradecer a Deus. E eu quero dizer assim, essa construção, ela é uma construção da igreja. Eu estou falando assim, eu dei um exemplo da Jojo, né? Mas eu sei que ao longo da vida, um dia a Marissa fez um teste de bolsa, ela entrou no gabarito, e foi onde eles mudaram para o gabarito, e puderam fazer lá, e eles gostaram muito do estudo, gostaram muito da forma como se prepararam. Então, assim, é uma construção de várias mãos, de várias pessoas. E então eu queria dizer o seguinte, o que eu quero pedir para a igreja, eu pedi no grupo, é assim, ore pela vida do João. Né? Nós como pai, eu como pai, estou assim, né, coração apertadinho, né, meu caçula, ele morar fora, né, o primeiro que quer morar fora, estudar fora, tem 17 anos. Então, ore por ele, ore pela vida dele. Essas faculdades são faculdades assim que oferecem muitas tentações, né? Com a graça de Deus, essa igreja que nós procuramos, tem um irmão que se prontificou a acompanhar o João Marcos. Esse irmão é professor do pós-doutorado, um homem de Deus extremamente humilde, músico famoso também, além de professor da USP, ele é músico e tem já nos ajudado lá. E eu creio que tudo isso é a mão de Deus, mas ore por ele, ore pela vida dele, para que ele possa brilhar lá. Amém? A Keila fez uma oração nesse período aí, que eu achei engraçado. Eu achei que ele não ia me deixar falar, mas eu acho importante falar isso, porque quando o João falou, eu poderia vir para a USP, e no meu coração de mãe, tem UF em Uberlândia, seus irmãos já estudam na UF, mas assim, em temor a Deus, eu falei, vamos orar. E eu fiz uma oração muito específica, porque eu precisava dessa oração específica. E eu falei, o João deve se lembrar, Deus, se for da tua vontade, que o João passe na USP, ele vai passar e ele virá. Nós vamos, então, concordar com isso, mas se não, ele fica na UF. Em casa, né, como sempre. E depois eu conversei com o João, nós conversamos com o João e falei, João, esse ano você vai se preparar, você vai se dedicar, mas sem exageros. Você só vai fazer aquilo que te compete, mas você não vai deixar de viver. Você vai continuar indo à igreja. E assim o João fez. Eu lembro que quarta-feira ele tinha provas, simulados, mas estava no Alfa, trazendo convidados, até porque poderia ser a última chance que ele estaria com aqueles colegas, aqueles amigos. E isso tocava o meu coração também. Tinha aula até sábado cedo, mas domingo de manhã ele estava na igreja. Eu sei que muita gente escolhe um dos dois cultos para vir, mas o João, domingo de manhã estava na igreja, e domingo à noite também estava na igreja, chegando mais cedo, arrumando as coisas e tal. E no feriado do meu aniversário, o João quis viajar, uns amigos chamaram para um congresso. Eu louvei a Deus, porque eu falei, Deus, o João não está indo para um show, era uma época que estava acontecendo muitos shows no Brasil, ele não está indo para um show, ele está indo num congresso em Goiânia, da igreja, e eu vi isso na vida dele, uma dedicação, mas sem abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa vida, que é a comunhão, que é o serviço na igreja, o serviço aos outros. E nesse período, essa oração foi feita em dezembro de 2022. Em janeiro de 2023, eu lembro que chamadas vinham no meu celular e eu nunca conseguia atender, ou porque na hora que eu ia pegar já desligava, coisas desse tipo. Foram 2 semanas de ligação. Até que um dia eu vi essa chamada, eu estava no trânsito, eu estacionei, atendi, e era da escola, falando, olha, a gente fez uma reunião aqui, a gente queria que o João participasse de uma turma específica, você não
não vai ter custo a mais com isso, mas nós reunimos e ele foi indicado. E naquela hora eu lembrei da oração e falei, meu coração, né, gelou. E eu falei, Deus, o Senhor está começando a agir. Então está na hora de começar a preparar os nossos corações também. E quero dizer a todos os pais e que têm filhos pequenos, grandes, que é assim, que a gente coloca diante de Deus. Acho muito bom a gente fazer orações específicas, porque lá no futuro, quando a gente tiver alguma dúvida, nossa, será que era para ter ido mesmo? Está tendo tanto problema. A gente lembra de uma oração, a gente lembra de uma palavra e a gente lembra que Deus é bom o tempo todo. Amém. Pessoal, bom, nós vamos lembrar aqui dos nossos cultos, né? Nós temos esse culto aqui pela manhã, temos o culto à noite, agora 18h30, que é dirigido pelos jovens, mas ele é aberto para toda a igreja, é aberto para todas as famílias. Nós já temos famílias vindo com a gente, né? Hoje nós vamos tratar o tema Resgatando a Ambição, às 18h30 aqui. E temos o culto das quintas-feiras. Eles já voltaram, o culto da quinta-feira? Não? Fevereiro. Ah, beleza. Então o culto de quinta-feira volta em fevereiro. Mas nós... semana que vem, né? Sem ser... ué. E aí? Quinta-feira tem ou não? Primeira quinta-feira de fevereiro. Certo. E não é dia 1º não, quinta-feira? Se for, vai ser. Dá uma olhada aí, se é ou se não é. É dia 1º. Então, essa semana tem culto quinta-feira. Beleza, foi bom a gente falar. Ótimo. Está voltando então o culto essa semana. Nós temos pessoas aqui que nos visitam essa manhã. Levante uma de suas mãos. Temos ali, né? 3 pessoas ali. Mais alguém aqui? Daqui? Dona Ruth, o seu Olsen, né? Que a Sara já falou, bênção. Mais alguém? Olha, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês são extremamente bem-vindos, viu? Para estar conosco aqui, em todas essas reuniões. E nós também vamos ter o privilégio agora, a oportunidade de trazer nossos dízimos e ofertas, né? Para todos aqueles que entendem assim, que querem apresentar assim a Deus a sua gratidão, nós também vamos agora trazer a Deus nossos dízimos e ofertas. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de podermos pertencer ao teu corpo, ó Deus, de poder nos oferecer ao Senhor, nossa vida, ó Deus, nossos bens, ó Pai, declarar que tudo é do Senhor. Conduz as nossas vidas, ó Pai, não nos deixa, ó Deus, querer tomar posse de nada, porque na verdade tudo é teu. Nós clamamos, ó Deus, pela vida do Rodrigo agora. Que o Senhor, ó Deus, fale enquanto ele abre a tua palavra, enquanto ele lê, que o teu Espírito Santo fale conosco, ó Deus, através dele. Nós pedimos, nós clamamos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.
mais uma vez, bom dia, parte 2, né? Eu quero te convidar a ficar de pé e a gente abrir a palavra e lermos a palavra lá em Jeremias 18. E aí a gente fica assim, né? Nossa, eu já conheço essa palavra, eu já ouvi essa palavra, né? Todos nós, eu tenho certeza que de uma forma ou outra, todos nós já passamos por essa palavra, mas eu também tenho certeza que Deus quer falar conosco, porque a multiforme sabedoria de Deus, ela é infinita e maravilhosa. Então Deus vai ter misericórdia de mim e vai ter misericórdia de você. E Ele é sempre assim, amém? Aleluia. Senhor, com reverência nós queremos abrir a Tua palavra, Deus, e pedir a Tua inspiração, ó Deus. Nós queremos nos posicionar, como a Tua palavra diz assim, como a Tua palavra diz para o profeta Jeremias: levanta-te, levanta-te, posiciona-te. Nós queremos estar como Ele, Deus, posicionados. Queremos estar, ó Deus, prontos, queremos estar leves para o movimento que o Senhor quiser fazer conosco, Pai. Tira toda a resistência do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Unge os nossos olhos, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração, para receber tudo aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, que possamos movimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Lá diz assim, Jeremias, capítulo 18, profeta chorão: o Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Pode se assentar. É muito interessante pensar na obra de Deus em nós, né? Que somos feitura dele, somos dele. Amém? Às vezes a nossa alma e o nosso coração duvida, né? Às vezes tem horas que nós achamos que somos de nós mesmos. Então, Deus quer falar conosco que nós somos o barro. Fala para o seu vizinho assim: você é barro. Deus prepara o barro, né? Prepara o vaso para ser vaso de honra. E eu andei estudando, pesquisando um pouquinho a respeito disso, né? Tem versões que falam pote. E aí a gente fica assim pensando: poxa, como que Deus usou a figura do profeta para ir lá? E a mensagem que Deus deu para o profeta, Deus depois falou. Mas a mensagem que o profeta estava lá ouvindo, né? Discernindo, entendendo. Pensa bem, Deus fala assim: ô Jeremias, só vem, né? E eu fico querendo trazer a meditação, a reflexão, e que sirva para você, para mim, né? Quando Deus fala só vem, será que nós estamos assim maleáveis? Porque mesmo quando nós sabemos que somos barro nas mãos do oleiro, às vezes a gente tema, né? Ou será que não, né? A gente resiste, a gente questiona, a gente se enraivece. Isso é normal do ser humano. E por isso nós precisamos do Espírito Santo, para nos convencer. Ele é que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então eu queria trazer uma reflexão a respeito dessa palavra. Quando Deus fala assim lá para o Jeremias: Jeremias era oleiro? Não? O que Jeremias era? Profeta. Então, Jeremias entendia do ofício da olaria? Não.
E muitas vezes nós também não. Às vezes muitos de nós já estudaram, já aprenderam, e eu continuo estudando e continuo aprendendo. Mas a figura da olaria é a figura do ser humano. Nós somos barro nas mãos de Deus. E Deus quer, sobretudo, nos lembrar que nós precisamos ser maleáveis. Sabe como que é o trabalho do oleiro? O oleiro vai lá e disca no iFood, não, como é que chama, algum aplicativo aí de compra? Vai lá o oleiro disca lá na Amazon, no aplicativo, e fala assim, eu quero barro X47, rosa. É assim que funciona, não? É ou não é, irmãos? Eu estou sem óculos, eu já não estou enxergando nada, porque eu estou com óleo nos olhos, né? Para quem não sabe, estou com óleo nos olhos. Depois da cirurgia, eu ainda continuo com óleo. Então, já estou com óleo nos olhos. Ainda estou sem óculos, eu não estou enxergando nada. Então, preciso que vocês me ajudem aí para... Amém? É assim que funciona fazer pedido para o oleiro, gente? Não, acho que não. Então, o oleiro, o que ele faz? Até hoje, ele vai no método raiz. Ele vai lá para o meio do mato. E aí a gente sabe, existem mais de 200 tipos de barro. Né? Assim como nós, somos diversos, somos diferentes. E Deus conhece cada um. E por isso que Deus trabalha com cada um da forma que cada um é. E aí o oleiro vai lá, ele vai lá no meio do barro, no meio das cobras, no meio dos escorpiões, no meio da bicharada, no meio dos insetos, e ele vai recolhendo pedaços, né, barro, e coloca num veículo até levar a olaria, né? Interessante a gente fazer um paralelo, né, que Deus nos tirou de um vale, né, nos tirou de um... éramos trapo de imundície, né, como diz a palavra, éramos... pecadores, e Deus foi lá e nos resgatou, nos amou. Ele nos trouxe nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Então, quando Deus mostra para Jeremias essa figura do oleiro, ele também tem essa perspectiva da dificuldade de ir lá, né, e resgatar esse barro. E aí esse barro chega lá na olaria, e aí o oleiro começa a trabalhar esse barro. E como que ele começa a trabalhar esse barro? Ele bota lá, são vários processos, né? Então, ele vai lá e começa a purificar a liga. A purificação da liga, o vaso, para funcionar legal, ele não pode ter purificação. E esse é justamente um processo que Deus trabalha na nossa vida. É o processo de santificação. Quando Deus nos tira lá do reino das trevas e nos coloca no reino da luz, não estamos prontos. É a mesma figura de quando Deus, né, usa a figura de Moisés e tira o povo da escravidão, tira o povo do Egito. Mas você acha que quando o povo saiu do Egito, o Egito tinha saído de dentro deles? Não, o povo estava cheio de Egito ainda dentro deles. Eles tinham saudade do Egito, saudade das coisas que não eram compatíveis, né, com aquilo que é a obra de Deus na vida deles. Então, na nossa vida é assim também, nós somos santificados, dia a dia. A nossa questão, queridos, é que muitas vezes nós precisamos nos lembrar desse processo. Como que é o processo? Deus está fazendo na linha do tempo de cada um de nós essa purificação. E muitas vezes nós nos pegamos, né, que precisamos o quê? Da água. O oleiro vai lá, pega a água, aquele barro todo sujo e começa a colocar o quê? Água, né? E aí ele começa o quê? A amassar o barro, né? E aí ele começa o quê? Tirar, a tornar aquele barro mais maleável. E é assim na vida da gente. Então, quando nós nos tornamos, precisamos estar o quê? Maleáveis na mão de Deus. E a maleabilidade vem através do quê? Da água. A água tem essa figura, né, na Bíblia de ser o quê? A palavra, a purificação. E aí está pronto o vaso? Não. Processo, né? Então tem um processo que chama empelamento. E aí ele começa o quê? Movimento. Ele começa a fazer um movimento o quê? De frente para trás e de trás para frente.
tirando o quê? Raízes, impurezas, pedrinhas, e aí ele vai. O oleiro está trabalhando, né? Você acha que nesse momento o vaso, que é o barro, vai levantar e vai falar assim: ô companheiro, imagina, o barro, né, quase que um desenho aí da Disney. Ô companheiro, deixa eu te falar, para de mexer aí, rapaz, eu gosto dessa pedrinha aqui, é minha. Você acha que isso acontece? Acontece ou não, irmãos? Lembra que eu não estou enxergando nada, eu estou só ouvindo. Não acontece, mas acontece com o ser humano. Às vezes não comunicamos com o verbal, mas muitas vezes as nossas atitudes são assim com Deus. Quase que a gente amanhece rabugento, falando: não, mas tá custoso, tá difícil. Eu não queria tirar essa pedrinha de mim, essa raiz, talvez raiz de amargura, talvez, não sei, tem muitas impurezas nas nossas vidas, né? Nós somos o quê? Nós somos santos lutando contra o pecado. Não somos pecadores lutando para ser santos. E aí vem a obra de Deus em nós. Continua. Ele continua o quê? Trabalhando do lado de dentro. Já viu que o oleiro começa trabalhando do lado de dentro? É assim que Deus trabalha conosco. Ele quer trabalhar a nossa intimidade. É o nosso interior, o nosso ser único. Aquele que busca com espírito e em verdade. Você acha que Deus vai se recusar a isso? Jamais. Deus ama a nossa busca, a nossa intimidade, a nossa persistência. É isso que Deus trabalha em nós, a nossa persistência, a nossa busca, a nossa fome de Deus, né? Tem um versículo que eu vou citar, que nessa fase eu acho que combina muito bem, lá em Tessalonicenses 4:1. Eu vou ler rapidamente, você não precisa abrir, mas para quem quiser marcar aí, 1 Tessalonicenses 4:1. Ele fala assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possas progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, nos desejos da carne, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém? Quando a gente pega esse momento, então, Deus começa a purificar, e aí quando já tem um momento ideal, porque é Ele que sabe, é Ele que decide, né? E aí ele vai para o molde, né, que já é um quarto processo. E aí a água, ele vai colocando a água para todo lado, né? A água de dentro e as rodas vão funcionando. E ele vai mexendo, a água vai acontecendo, ela vai trabalhando para que sermos moldados. A palavra representa a água, o Espírito Santo, né? Então, o molde vai acontecendo, e ele vai moldando da forma que ele deseja. Está acompanhando aí? Está na olaria aí? Então, não fique em crise de estar na olaria, porque Deus não desistiu de você. E Deus não errou quando Ele foi te escolher. Você é um barro escolhido por Deus. Você é um barro em transformação, em santificação. Então, não fique triste se você está sendo moldado. Esse é o processo de Deus, esse é o processo de todo filho de Deus. Então não fica ranzinza, não fica nervoso, não fica triste, não fica abatido. Esse é o processo que Deus vai te levar, vai me levar e vai nos levar para nos tornarmos melhores. Filhos obedientes à voz do Pai, filhos que se tornam barro, que se tornam filhos para serem vasos de honra, usados na mão do Senhor. Amém? Então,
esse processo, muitas vezes, ele incomoda, né? Deus trabalha nossas emoções, o nosso caráter, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações que refletem isso tudo, e Deus vai trabalhando as nossas emoções, os nossos desejos, né? O nosso caráter. Aí, de repente, o que o oleiro faz? Ele põe, depois que ele moldou ali o vaso, aí ele põe lá na prateleira. Não é isso? Eu não sei que momento que você está na vida sendo moldado, mas talvez você está nesse momento de extrema solidão. Lembra, o seu pai te ama. Ele não esqueceu de você. Deus não é um Deus que na hora do molde está lá quebrando, está lá fazendo, moldando, aí de repente o vaso quebra. O que é o normal de fazer? Poxa, joga esse barro no lixo, não serve para nada. Deus não é assim. Deus pega o barro, volta e continua ali trabalhando, às vezes tira mais uma impureza, às vezes põe na peneira com mais um pouco de água, santificação, santificação. Fala assim, fala para o seu vizinho, o seu pai jamais vai desistir de você. Amém? Porque Deus tem planos de paz e não de mal, para nos dar o quê? Um futuro e uma esperança. E o Deus continua moldando o vaso. Quando o vaso fica lá na prateleira, para secar, muitas vezes talvez esse seja o seu momento de deserto, talvez o momento de que você se sente talvez esquecido por Deus, esquecido pela família da fé, talvez você está aí, né, pela internet nos assistindo, e sei lá, são tantas emoções, que Deus guarde os nossos corações e as nossas emoções, para que a gente pense aquilo que Ele pensa de nós, e não aquilo que nós pensamos de nós mesmos, né? Não fica com síndrome de Gabriela. Quem lembra da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não. Deus quer nos edificar, Deus quer nos melhorar, nos aperfeiçoar. Esse é o processo de santificação. E às vezes você está lá na prateleira, você fala assim, poxa vida, agora eu não sirvo para nada. Né? Mas é aquele momento que Deus está trabalhando para que você dê o quê? Uma enxugada, talvez uma simplificada, né? Uma murchada, quem sabe uma aperfeiçoada. Aí você fala assim, poxa, agora eu estou um vaso bonito, joia, né? Pareço um vaso já resistente. E talvez é nesse momento que muita gente na família da fé se confunde e fala assim, eu estou pronto para ser vaso, e aí ele vai ser agente secreto de Deus. Mas esse vaso está pronto? Não. Esse vaso precisa da comunhão, esse vaso precisa do oleiro, esse vaso precisa da palavra, esse vaso precisa de mais cuidado, esse vaso precisa de água, né? Esse pote precisa ser aperfeiçoado. Então, quando o oleiro você acha que o oleiro esqueceu, ele está, na verdade, trabalhando. Isso faz parte da construção da essência do caráter do vaso. Nós precisamos aprender a lidar com os processos de Deus. Deus é um Deus de processo. Deus não é doido, né? Ele já tem os processos. E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil, né? E aí nós temos uma etapa que talvez muitos de nós não compreendem. E a gente fica no porquê. Mas eu quero te dar uma dica nessa etapa, nós, né? Eu tenho aprendido isso ainda, viu, irmãos? Mas eu já aprendi que é mais fácil a gente perguntar para Deus o para quê do que o porquê. Porque Deus não precisa nos responder o porquê, porque Ele é o oleiro. E Ele sabe de todas as coisas. Às vezes Ele vai te responder o porquê, mas muitas vezes eu já aprendi que não. Mas quando a gente pergunta o para quê, uau! Quando a gente entende também, às vezes nem entende tudo, mas que quando a gente compreende que só o para quê já é um alívio na mente, no coração e na alma, isso é um deleite. Porque a gente entende que estamos sendo moldados pelo oleiro. Nós temos o privilégio de sermos cuidados por Deus.
Essa parte que eu estou falando é a parte da fornalha. Quando o oleiro pega o vaso e bota na fornalha, para ser o quê? Forjado, para aquela forma, para aquela essência, que ele fala assim, poxa, esse aqui ficou legal, e aí ele vai então agora forjar, para que aquele vaso não seja tão frágil, para que aquele vaso não seja tão cheio de mimimi, para que quando ele for ser usado, e aí a gente pega aí, poxa, quais eram os tipos, né, de vasos, que a gente pode chamar de vaso, nessa nomenclatura mais genérica, talvez potes. A gente tem prato, a gente tem bacia, a gente tem um odre, a gente tem vaso mesmo para água, vaso para guardar alimento, né? E essas são figuras o quê? Também da nossa essência. Nós somos água na vida dos irmãos, nós somos palavra, nós somos alimento, nós somos recursos, né? Esse alimento, se ficar guardado, o que vai acontecer? Só guardado. Vai estragar. Então, as coisas de Deus na nossa vida, elas passam por nós, mas elas precisam ser o quê? Compartilhadas, repartidas. E essa é a grandeza do reino, porque eu posso encontrar água na vida do irmão e eu também posso repartir comida na vida do irmão. Eu sou um vaso de honra. O vaso é para ser usado, mas para ser um vaso útil, ele precisa, então, estar bem forjado. E, às vezes, tem irmãos que estão lá na fornalha, e a fornalha é dura, irmãos. Alguém aqui já está entendendo o que eu estou falando? Não. Faz sentido? Alguém aqui está na fornalha? Então, eu quero te dizer, fica firme. Fica firme na fornalha. Quero te dar uma notícia, isso vai passar. Não tem fornalha que fica para o resto da vida. É só um período. E para a sua compleição, para a sua formação, é necessária essa fornalha. Essa fornalha, Deus sabe direitinho como é que funciona para cada um. Ele sabe o seu limite. Às vezes, muitos de nós estão assim, Deus, não estou aguentando mais. Sabedor de tudo e de todas as coisas, Deus não vai colocar mais fogo do que você consegue suportar. Quando o povo lá estavam na fornalha, quem que estava junto com eles? Eles estavam sozinhos? Lá em Daniel, Sadraque, eles estavam sozinhos lá? Para quantos que eles foram na fornalha? Mas aí tinha uma conta que não fecha. Quantos tinham lá? 4. Então saiba que na fornalha o Senhor Jesus está com você. Amém? Ele não te esqueceu. E Ele é que te chamou. Sabe, queridos, eu vi uma notícia esses dias assim que eu fiquei, uau! Sabe aquela notícia que você fala assim, uau! Eu li aquilo e eu falei, meu pai, sabia que hoje existem microscópicos, eu acho que até um instrumento mais profundo que isso, que quando tem a concepção do óvulo com o espermatozoide, aliás, quando o espermatozoide vai e perfura o óvulo, eles conseguiram tirar uma foto. Sabe o que acontece? Há um brilho de luz. Pá! Que haja luz. Você é um vaso escolhido por Deus. Deus iluminou a sua vida. Você não é fruto do acaso. Deus te colocou nesse mundo para ser um vaso de honra. Porque Deus quer te usar. E Deus está te usando. E vai te usar ainda mais poderosamente. Às vezes, quando a gente é um vaso que está sendo usado também, aí a gente começa a ficar assim, ó, eu sou o vaso, eu sou mais bonito que o outro, sou mais colorido. Aí Deus fala assim, opa, perdeu o fio da meada, perdeu a essência. Vamos quebrar esse vaso de novo? E aí Deus quebra. Então, querido, quando Deus te quebrar, fica feliz, Deus está te corrigindo os rumos. Eu coloquei essa roupa aqui para ser uma figura da pregação. O sangue de Jesus, que é vermelho, ele limpa o barro, que é escurinho, e ele nos faz o quê? Branquinho. Amém? Então a gente vai andando branquinho, Deus vai nos direcionando, né?
leve, limpo, poderia ser preto, purificado, mas eu quis colocar o branquinho porque é a luz, né? Enfim, então, Deus vai nos encaminhar, Ele é como uma voz a nos dizer, esse é o caminho, andai por ele. Né? Então, que Deus esteja nessa manhã, fortalecendo a sua vida, lembrando que você está sendo transformados, porque nós somos transformados o quê? Pela renovação do nosso entendimento. Queridos, a batalha é aqui, ó. A batalha é aqui. A batalha é aqui no nosso coração. A palavra fala lá de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Passa a régua e fecha a conta. O que nós temos que guardar? Coração. É daqui que procedem a vida. É do nosso coração. Então guarde o seu coração. Quando estiver lá na fornalha, fala assim, Deus, por favor, aumenta mais um foguinho aí, mais 1 hora, porque eu não quero ser o vaso que eu pensei para a minha vida. Eu quero ser teu. Eu até tirei foto aqui, que eu sabia que eu ia ter dificuldade para lembrar, mas no louvor cantaram um negócio aqui, e eu sempre fico pensando, eu falei, gente, se a gente vivesse a vida igual a gente canta os louvores, uau! Deixa eu lembrar aqui. Aqui, primeira coisa que nós cantamos, mesmo sem merecer, a tua graça se derrama sobre mim. Queridos, nós não merecíamos e não merecemos. Esse cara que está falando que é hora de parar de pregar. Mesmo sem merecer, a tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. Mesmo sem merecer. Queridos, nós não merecemos. Nenhum de nós merece. Mas mesmo sem merecer, Deus derramou a graça dele sobre nós. Ele foi na cruz, derramou o seu sangue e tem transformado e trabalhado o seu vaso para que a gente seja santificado. Sabe por quê? Porque se ele te escolheu, se o espermatozoide rompeu ali o óvulo e saiu luz, essa luz é para iluminar o mundo, querido. Essa luz não é para ser guardada debaixo da cama. Essa luz é para abençoar as vidas das pessoas, do seu vizinho, do seu trabalho, na sua universidade. Então, aí depois continua lá, né? Sei que és meu pai. Se a gente tem certeza que Deus é o nosso pai, um bom pai. Ele não é um pai abusador, ele não é um pai maluco, mas ele é um bom pai. Que amigo és? E eu vivo na bondade de Deus. Se a gente está na olaria de Deus, é porque Ele não desistiu de você e nem de mim. Ele continua rodando. É engraçado que esse primeiro pedaço do versículo, Jeremias, Deus não falou nada, né? Jeremias, eu penso que ele chegou lá, ou encostou, né, para ver o oleiro lá. Essa foi a mensagem. Né? Ou sentou. Eu acho que quando eu chegar no céu, eu quero pedir Deus para colocar num telão para ver. Ô Deus, põe aí aquela passagem lá de Jeremias, como é que foi? Direitinho. Eu imagino que Jeremias sentou, enfim. De alguma forma, a mensagem foi o oleiro. Né? E aí, depois que Deus disse. Né? Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel? Porque essa é uma mensagem para a minha vida, mas é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para você, é uma mensagem para todo o povo de Deus. Né? O mesmo que o oleiro faz com barro, vocês estão nas minhas mãos. Deus não vai deixar você escapar das mãos dele. Ainda que a gente vá lá fugir, quem que nós vamos encontrar? Como fala no Salmo 23, bondade e misericórdia. Aí nós vamos voltar para cá do oleiro, viver mais uma estação, outra. Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu. Sou eu, sou eu. Ele chama para si essa responsabilidade. O Senhor que está falando. Ele fez tanta questão de falar assim, ó, sou eu que estou falando. O eu sou, o Deus dos milagres, o nosso Pai celestial. Então, em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Enfim, Deus é que faz todas as coisas. Ele é o Senhor
do oleiro, da olaria, Ele é dono de todas as coisas. Então eu queria convidar você, que às vezes está meio confuso, meio sem entender, se você quiser entregar novamente, talvez, não sei nem se é essa palavra, mas se você quiser vir aqui à frente, para a gente orar junto, para a gente entender realmente que um momento, um levantar profético, falar assim: Deus, eu sou barro, o Senhor pode mandar a ficha aí, faz o que for preciso, porque eu quero ser vaso de honra. Ainda que eu estiver cansado, levante irmãos na minha volta, para me segurar na fornalha. Não deixa eu sair da fornalha, não. A fornalha é bênção. A fornalha dói, mas ela produz um fruto, né? As provações, as tribulações produzem um fruto que permanece para sempre. Muitas vezes ela não é agradável, irmãos. Eu tenho certeza, né? Não há dúvida disso, mas ela é boa. Amém? Não fuja da fornalha, né? Então, se você quiser fazer essa oração, Deus, que o Senhor venha destruir o meu reino e que seja feita a tua vontade, não a minha. Nós vamos orar juntos e declarar isso juntos, né? Então, Deus permitiu, escolheu, decidiu, e nós precisamos nos render, nós precisamos ter essa maleabilidade, deixar que o Espírito Santo haja na nossa mente e no nosso coração. Então, eu quero chamar você à frente. Esse é um apelo mesmo, nós queremos terminar esse tempo em oração, em louvor, porque o Deus existe, porque Deus é o nosso Pai, Ele é o Senhor da olaria, Ele é o oleiro. Senhor, nós queremos te agradecer, te bendizer, te glorificar, porque não há Deus como o Senhor, ó Pai. O Senhor nos escolheu como filhos amados, o Senhor nos chamou, ó Deus do reino das trevas, o Senhor foi lá no meio todas as coisas, Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos vasos escolhidos, benditos e santificados. Pai, trabalha no nosso coração. Nós queremos dizer mais uma vez que nós permitimos a tua obra em nós. Nós permitimos que o Senhor nos quebre, nós permitimos que o Senhor nos ajuste, nós permitimos que o Senhor nos limpe, nós permitimos que o Senhor nos purifique, porque nós queremos ser vasos como o Senhor pensou para nós. Nós não queremos ser arrogantes, ó Deus, de dizer que eu queria ser um vaso para carregar água, mas sendo que o Senhor pensou para nós um vaso de carregar alimento. Nós não queremos, ó Deus, contrariar a tua vontade. Nós queremos te agradar em todas as coisas. Tira de nós, ó Deus, todo ressentimento, toda mágoa, ó Deus, toda tristeza, Deus. Nos faz enxergar como tu enxergas, Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, vasos iluminados, que nós sejamos vasos maleáveis pela tua palavra, que nós possamos ser mesmo construídos, ó Deus, para debar do Senhor, com o Senhor, com a tua obra em nós, para sermos vasos de honra. Decompara, vasos de honra, Pai. Nós somos barro nas tuas mãos, nós somos do Senhor, com o Senhor e para o Senhor, glorificar o teu nome. Faz essa obra na nossa mente, no nosso coração, tira todo ressentimento, tira toda raiz de amargura, tira toda confusão de mente, traz clareza nos nossos corações, a certeza, ó Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero declarar vidas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero pedir para os líderes, aqueles que ficarem à vontade de orar com os irmãos que estão aqui à frente, impor as mãos, fica na liberdade do Espírito Santo. Nós vamos continuar orando aqui, já estamos terminando, mas não deixe esse momento passar. Se você quiser dizer para Deus assim: Pai, eu quero mais do Senhor, eu quero ir para a olaria intencionalmente, para certificar, para ganhar um ISO 9000 do Senhor, Deus, porque a sua essência, o seu caráter, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Mas nós queremos sim ter o teu coração alegre conosco, porque somos família, porque temos uso, nós somos nas tuas mãos barro, nós somos barro nas tuas mãos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, de não sermos barro, tira de nós toda arrogância, toda prepotência, Senhor, toda miopia, Deus, todo problema de visão, todo problema de interpretação.
Vem clarear os nossos olhos. Queima, Senhor, os nossos olhos mesmo. Para que possamos ganhar uma visão nova. Para que possamos enxergar como o Senhor enxerga. E não como nós enxergamos. Em nome de Jesus. Nos dá os teus olhos, ó Pai. E o teu coração. Para enxergarmos os outros como o Senhor enxerga. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, vem nos aperfeiçoar, santificar a nossa vida. Ó Deus, para que o Senhor possa, Senhor, fazer a tua obra em nós. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Vai adiante, vai à frente.